Olá, o meu nome é Paulo Cogos. Esse vídeo aqui é um apelo que uma amiga minha pediu para fazer, a Maria Fernanda, contra a gangue Anvisa. Eu vou deixar depois os links na descrição do vídeo para que vocês possam ir até lá e pressionar esses canalhas da Anvisa. O que aconteceu? Além de todos os desmandos e todas as barbáries cometidas por essa gangue, está acontecendo mais uma. Imaginem a seguinte situação: uma gangue armada impede uma menininha doente de obter acesso a um medicamento. Vocês ficam pensando que tipo de organização criminosa seria capaz de semelhante ato? Vamos estratificar o crime. A máfia italiana, a máfia japonesa, Yakuza, a máfia russa. Não, eu não consigo imaginar o Dom Fanucci, o Dom Corleone, por pior que eles fossem, cometendo um ato de tamanha baixeza, impedir uma menininha doente de obter medicamento. Então vamos descer um nível. Sendero Luminoso, FARC, PCC, Comando Vermelho, ADA, bala na cara. Realmente eles são demoníacos, mas nem eles chegariam a esse nível de baixeza. Impedir uma menininha doente de obter um medicamento. Vamos descer mais um nível, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Irmandade Muçulmana. Realmente eles querem que todos os não islâmicos morram, e a menininha não é islâmica. Poderia ser eles. Mas não é, porque eles não teriam tanto capricho na maldade. O dinheiro deles não cai do céu. Teria que ser alguma organização criminosa que tenha uma sofisticação tal na sua maldade, um capricho em cometer maldade tão grande, e ao mesmo tempo uma linha de financiamento tão mastodôntica, que eles possam se dar a esse luxo de maldade. Então vamos descer mais um nível. O que pode ser pior que o Estado Islâmico? Resposta: governo do Brasil. A pior gangue, pelo menos nesse território aqui. E o governo do Brasil tem um braço que consegue ser um braço radical de maldade dentro do governo do Brasil, que se chama Anvisa. A Anvisa é uma das piores facções criminosas dentro da organização criminosa que é o governo do Brasil. A Anvisa é um bando de fascistas. Eles estão proibindo que uma menininha doente tenha acesso a um medicamento. Mas aí você deve estar pensando, como exatamente essa gangue criminosa consegue impedir que 200 milhões de pessoas exerçam a sua inclinação natural à subsidiariedade e deem um remédio para a menininha? Imagina, se uma gangue fizesse isso, acho que ia cair todo mundo matando em cima deles. Talvez a Anvisa seja uma gangue com armas extraordinárias de tecnologia alienígena. Não, não é. Isso que é assustador. A Anvisa é composta por pessoas sem nenhuma qualidade. Virtude moral nenhuma, mas eles também não têm nenhuma qualidade. A pessoa que vai trabalhar na Anvisa, além do mau caratismo, além da índole cruel, eles também não são bons em nada. Eles não são velozes, eles não são fortes, eles não são bons de tiro, eles não são bons de bola. São pessoas feias. Não são pessoas com alguma deformidade. São pessoas cuja podridão da alma transparece na aparência. É uma inestética metafísica. A Ayn Rand falava um pouco disso na Revolta de Atlas, né? Então a pessoa que vai trabalhar na Anvisa, ela é um loser, com inveja, um ressentido que passou a vida sendo inferior a todos os outros em todos os aspectos da existência. É esse tipo de gente que vai pra Anvisa. Mas peraí, se eles são inferiores em tudo, eles também não são bons em combate. Como é que esses burocratas esquálidos, morféticos, conseguem fazer 200 milhões de pessoas se curvarem sem que eles sejam bons em combate? Aí que tá, eles têm sim o respaldo de uma força combatente. Senão eles não fariam nada, imagina. Olha, a menininha é doente, vou dar um remédio pra ela. Chega um cara da Anvisa e fala, não pode. Eu soco a cara dele até matar, cara. E dou o remédio pra menininha. O problema é que existe uma outra facção da gangue governo do Brasil que talvez não sejam tão cruéis, tão demoníacos quanto a Anvisa, mas eles são ainda mais desprezíveis porque eles obedecem cegamente às ordens dos políticos e burocratas, sem questionar. Eles abdicaram da distinção entre bem e mal. A distinção que eles fazem apenas de é lei, não é lei. Tá escrito ou não tá escrito. Como um computador, zeros e uns. Eu me refiro à polícia. A instituição mais desprezível que existe. Talvez não sejam os piores, as pessoas de alma mais podre. Mas certamente como instituição é mais desprezível. E aí, se os burocratas da Anvisa proíbem um medicamento, proíbem uma substância, o que o policial faz? Obedece. Aponta uma arma na cara dos seus conterrâneos. E o problema é que a polícia tem uma capacidade de combate superior à média da população, não por mérito deles,
mas porque as pessoas não se organizam para criar polícias concorrenciais. Se tivesse um mercado de polícia, uma sociedade sem Estado, uma polícia privada ia dar um pau em qualquer polícia estatal, acabar com a raça deles, o que seria maravilhoso, né? Bom, mas o fato é que a Anvisa está proibindo a importação de um medicamento chamado Belmicina. A menininha lá tem uma doença rara, ela precisa desse remédio que é importado do México, a Belmicina. A solução é óbvia, a menininha é doente, o medicamento é do México, vamos importar e acabou o problema. Mas não, tem que ter esses canalhas, esses demônios da Anvisa para impedir que isso seja feito. É revoltante. É muito revoltante. A mãe da menininha se chama Luciana Magalhães, ela está fazendo um apelo para que nós escrevamos lá um e-mail para a caixa de entrada da Anvisa e pressione até eles se dobrarem. Tem um vídeo do Rafael Lima, o Rafael Hyde, do Ideias Radicais, que fala para fazer isso de forma educada, porque as pessoas da Anvisa são boas pessoas. Eu discordo completamente do Rafael. A prioridade, é claro, é que nós consigamos, de alguma forma, fazer com que o remédio chegue na menininha. Se para isso você tiver que ser mal educado, seja. Porque os caras da Anvisa merecem ouvir isso. Pressionem, xinguem, mostre a verdade. Nós estamos em guerra com a Anvisa, porque a Anvisa começou. A Anvisa está em guerra com a sociedade. Nós não vamos confraternizar com o inimigo. Vocês não estão entendendo que isso aqui é uma guerra? Vão lá e pressionem o inimigo, amedrontem o inimigo, façam ele se sentir desconfortável. Essas pessoas deviam ser boicotadas socialmente. Se alguém trabalha na Anvisa, ou na Receita Federal, ou no Banco Central, esse cara não devia ser benquisto numa sociedade. Tudo bem, nós não temos poder militar para acabar com eles hoje. Mas como é que você trata bem, como é que você trata com consideração e respeito alguém que trabalha nessa organização fascista? O boicote social, o boicote afetivo, seria o primeiro passo para aumentar os custos de um burocrata trabalhar nessa agência. Então você quer ser um vagabundo de um concurseiro que vai ganhar um dinheiro roubado do povo numa organizaçãozinha dessa? Seja. Mas você vai pagar um preço altíssimo, social, moral, afetivo por isso. Nós temos que impor esse preço. Então, nada de polidez, viu, Rafael? Pois bem. Agora, infelizmente, as pessoas de bem já concordaram comigo aqui, eu poderia acabar com o vídeo agora. O problema é que as pessoas são doutrinadas. Então eu vou ter que entrar em argumentos consequencialistas para explicar por que a Anvisa não deve proibir menininhas de obterem medicamentos para tratar suas doenças. Eu sei, é odioso ter que fazer isso, mas nós vamos ter que fazer. Muito bem. Ainda tem gente que acha ok isso. Ao longo da história da humanidade, nós aprendemos, por tentativa e erro, a lidar com todos os tipos de substâncias, de plantas, de fungos. Ao longo da história da humanidade, nós caminhamos por esse planeta sem saber quais cogumelos e plantas eram venenosos. Muita gente morreu comendo essas coisas, mas a humanidade aprendeu. Hoje nós temos catálogos de quais plantas e fungos são venenosos, quais substâncias são boas, em que nível de consumo elas são boas, e assim por diante. Um dos primeiros herbários que existiu na história humana estava nos papiros de Herbes, no Antigo Egito. Não tinha Anvisa naquela época. Agora, pensem o seguinte. Considerem todo o conhecimento que a humanidade adquiriu a respeito de consumo de substâncias, segurança alimentar, segurança das drogas e medicamentos. Quantas pessoas contribuíram para que esse conhecimento fosse acumulado? Quantos botânicos, quantos químicos, quantos médicos contribuíram para isso? Uma parcela ínfima da população. A esmagadora maioria da população é fazendeiro, é operário, é camponês, é dona de casa, ou seja, todo o conhecimento que nós temos hoje é fruto do trabalho de uma ínfima parcela da população. Estão acompanhando o raciocínio? Agora, me diga uma coisa, por que nós estamos todos vivos? Por que nós chegamos até aqui com 7 bilhões e 400 milhões de pessoas na Terra, se a grande maioria das pessoas não entende nada desse assunto? Eu também não entendo nada desse assunto. Eu não sei o que é Belmicina, se eu vir um cogumelo no mato, eu não sei se é para comer ou não. Por que eu estou vivo? Por que a maioria das pessoas está viva? Porque existe algo chamado divisão da informação. As pessoas têm, o ser humano tem como atributo a virtude da prudência.
Existe a prudência natural e existe a prudência sobrenatural. Mas em maior ou menor grau, todas as pessoas têm algum nível de prudência. Nós sabemos que existem substâncias perigosas, sempre ou acima de certo nível. Nós sabemos que existem espécies venenosas que não devem ser ingeridas. Quais delas? Aí não é mais comigo. É com os especialistas. Mas, se eu não sei, eu pergunto para quem sei. A divisão da informação faz com que aquele conhecimento que foi produzido pelos especialistas técnicos cheguem, de alguma forma, à população. Seja na forma do sermão de um padre, de um tutor explicando isso para os alunos, ou simplesmente porque plantas e cogumelos venenosos são extirpados do mercado por processos complexos mercadológicos. Ou seja, no final das contas, a informação produzida pelos especialistas vai acabar sendo usada no nível que a população necessita que ele seja usado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo chamado Mané Dias. É um dos homens mais sábios que eu conheço, embora ele não tenha faculdade, não tenha estudos formais. Ele tem um comércio de frutas chamado Mané Frute. E um dia ele fez um teste comigo. Ele colocou ali vários caquis na mesa. E perguntou para mim, se você tiver que tomar uma decisão de comer um caqui, de comer o caqui que está melhor, o que você faria? E eu respondi, eu perguntaria para você. E ele achou a minha resposta, modéstia à parte, brilhante. Porque eu não entendo nada de caqui. Quem entende de caqui é ele. Mas eu tive a prudência de falar, bom, se eu não sei, eu não preciso saber. Eu preciso saber quem sabe. Eu pergunto para ele. E assim a humanidade vai caminhando. Se todas as pessoas tivessem que ter toda a informação a respeito de todos os bens e produtos que existem, nós não faríamos outra coisa, senão ficar acumulando informação e nunca iríamos utilizá-la para o nosso proveito. No final das contas, eu que não entendo nada de caqui, acabei escolhendo o melhor caqui. Ou seja, eu acabei tomando a mesma decisão que alguém com décadas de experiência no mercado de frutas tomaria. Isso não me faz capaz de gerir o comércio de frutas dele, mas me faz capaz de escolher o melhor caqui. Porque eu me vali da experiência acumulada dele. E assim, esse conhecimento acumulado por um especialista em frutas, que é o Mané, acabou me servindo. Em segundos, eu tomei a decisão correta. Me valendo de uma experiência de décadas de uma outra pessoa que me forneceu essa informação. É assim que a sociedade funciona. Com medicamentos é a mesma coisa. Quais medicamentos devem estar no mercado? Quais medicamentos uma menininha com uma doença deve tomar? Quais ela não deve tomar? Quem produz essa informação são os especialistas da área deles. Especialistas em farmacologia, especialistas em bioquímica, especialistas em medicina. Esses caras vão produzir a informação. Nós, consumidores, não vamos ser cientistas que vão inventar novos medicamentos ou que vamos gerir um complexo de fábricas de medicamentos. Nós vamos simplesmente decidir se nós vamos tomar ou não. Para isso, nós não precisamos ser especialistas. Nós precisamos consultar os especialistas, ter a prudência de consultar os especialistas. Mas todo mundo já faz isso. Todo mundo busca consultar a informação de um especialista para apoiar a sua decisão. Isso faz parte da natureza humana. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte: as pessoas que vão produzir as informações corretas são especialistas na sua área. O simples fato de elas estarem no mercado, auferindo lucros nos seus setores, mostram que elas são capazes, elas têm um certo talento ou um certo esforço para estar nesse setor produzindo essas informações. Se as pessoas demandam essa informação pelo simples fato de que elas demandam segurança, elas vão, de alguma forma, recompensar os produtores dessa informação. E aí o mercado funcionaria perfeitamente. O problema é que vem um burocrata e se mete no meio desse processo. Um canalha que trabalha na Anvisa. Mas como eu disse, um cara que trabalha na Anvisa, ele não é bom em nada. Ele nunca poderia ser um empresário num mercado honesto e desregulado. Ele nunca poderia ser um cientista, ele não tem inteligência para isso. O que ele tem é a capacidade de fazer o mal. Então ele vai lá e se mete no mercado. Então nós não temos mais um especialista no seu setor produzindo informação. Nós temos uma informação arbitrária, provavelmente falsa, de um burocrata que não entende nada daquele setor e que muito provavelmente, não sejamos ingênuos, está tomando essa decisão motivado por fatores políticos, não por fatores técnicos. E aquele meu direito e dever moral também de procurar a melhor informação no mercado? Como é que fica? Eu não tenho mais esse direito. Eu sou obrigado a acatar a decisão de um burocrata que toma essa decisão por mim. Eu não posso mais falar, olha, eu acho que esse remédio é bom para mim, porque eu falei com o especialista A, B e C. Não, eu sou obrigado a não tomar esse remédio, porque um burocrata da Anvisa disse. Ou, depois
de serem aplicados os malditos impostos sobre medicamento, ICMS, por exemplo, eu sou obrigado, por motivos financeiros, a comprar um genérico. Mas quem disse que o genérico é seguro? Não é. Mas um burocrata disse que é. Então isso é enfiado goela abaixo de um povo depauperado pelos impostos. Que sociedade é essa? Por que que o Estado faz isso? O Estado faz isso como uma espécie de... Poderíamos chamar isso de... o oposto de uma motivação. Seria uma desmotivação que o Estado gosta de impor à população para que eles realmente se sintam incapazes. Eu não sou capaz de escolher o remédio que eu vou tomar. Eu não sou capaz de escolher a comida que eu vou comer. Um burocrata escolhe isso por mim. Por que desculpa o burocrata usa? A desculpa do burocrata é que eu sou incapaz. A desculpa do burocrata é que eu não tenho prudência. Olha, talvez eu não tenha mesmo. Então, temos que ter os burocratas. Não, eu até poderia me dar o trabalho de ir atrás da informação correta, mas... não, eu não tenho essa capacidade. Só o Estado tem essa capacidade, só os burocratas têm. E aquilo vai sendo enfiado por osmose na cabeça do povo. Eles vão se achando controláveis, e assim eles vão se tornando realmente controláveis. Porque se eu não me esforço, se eu não me rebelo, se eu não vou atrás daquilo que eu preciso, e eu começo a realmente achar que tudo está na mão dos burocratas, eu vou realmente me tornando controlável, moldável. E é exatamente isso que o Estado quer que nós sejamos. Quanto mais controláveis, quanto menos virtuosos, melhor para aqueles que detêm o poder, melhor para aqueles que anseiam por nos controlar. É por isso que o Estado proíbe o medicamento. O Estado Islâmico não faria isso porque isso não traz nenhum ganho estratégico, tático ou financeiro para eles. O Estado faz isso porque ele já é um poder consolidado. E a manutenção de um poder consolidado requer a subversão de todos os aspectos morais, lógicos da sociedade, todos os mecanismos que de outra maneira funcionam perfeitamente sem o Estado. É por isso que eles fazem isso conosco. Um homem, uma pessoa tem que criar regras para si próprio. Ela tem que seguir essas regras. Se uma pessoa não cria regras para si própria, ela vai acabar sendo controlada por alguém que vai lhe impor regras. Quando um homem quebra as regras que ele impõe para si próprio, ele acaba sendo controlado. Nós temos regras. Uma das regras mais básicas que existem é não sair comendo, injetando, cheirando qualquer coisa que aparecer. E nós temos que seguir essas regras. Mas se o governo tabela tudo aquilo que pode ser consumido e tudo aquilo que não pode ser consumido, nós não temos mais essa regra para seguir. Nós automaticamente somos canalizados de uma lógica de obediência interna a nós mesmos, ao nosso bom senso, e passamos a uma obediência cega, insensata, sem nenhum respaldo na lógica, nas virtudes ou na prudência. E passamos a seguir o Estado. O resultado disso não é só moral, destruição das virtudes, destruição do tecido social. Há um problema direto na própria questão da segurança. Eu estava vendo outro dia lá, o executivo da Monsanto foi chamado para liderar o FDA, que é a Anvisa americana, pelo Obama, terrorista da pior espécie. O que vocês acham que é isso? A Monsanto, diga-se de passagem, foi aquela empresa que produziu o agente laranja, que foi jogado pelos americanos no Vietnã. Aí você coloca lá no Google as fotos, você vê os vietnamitas com bolas na cara, com má formação, tudo queimado. Os Estados Unidos fez isso. Depois as pessoas não sabem por que eu sou anti-americano, né? E a mesma empresa que produziu esse agente laranja para a gangue americana jogar no Vietnã, está produzindo porcaria para colocar na sua comida. Eu não sou contra os transgênicos, eu não sou contra defensivos agrícolas. Eu sou contra que eles sejam monopolizados, que eles sejam autorizados ou não por uma agência monopolista. Que o presidente dessa agência monopolista seja o dono da mesma empresa que produz essas substâncias. O problema não é a substância X, a substância Y. O problema é o monopólio da informação que esses caras geram. No livre mercado, obviamente, existiriam agências reguladoras privadas, selos privados, que lutariam por reputação. Se você tem o selo da empresa X, provavelmente você é seguro com isso, economizamos informação. Não, mas e se a empresa for corrompida? Ela perde a reputação, ela sai do mercado, ela é processada. Você poderia muito bem multar, prender o cara que fez isso.
porque produzir um produto perigoso, nocivo, é crime, viola o princípio da não agressão, esses caras iriam para cadeia, iriam ser executados, não tem problema nenhum. Agora, se você quer segurança perfeita, você não vai ter. O cozinheiro mesmo pode colocar alguma coisa na sua comida, e nenhuma agência vai controlar isso. Nós estamos sempre correndo riscos. A questão é administrar os riscos. Agora, no caso de uma pessoa que está precisando de um remédio, por que você é obrigado a ter uma receita, por exemplo? Você está precisando urgente de um remédio? A sua doença é rara, não sei que motivo, mas você precisa de um remédio? Cabe ao indivíduo decidir como administrar os riscos. Claro que toda vez que você toma um remédio, ou passa por uma cirurgia, ou sai na rua, ou vai ao banheiro, ou come um pedaço de ervilha, você está correndo algum risco. A questão é, o risco vale a pena? Diante da minha doença, vale a pena eu esperar por uma liberação, por um alvará, por uma receita médica, se eu não tenho dinheiro para ir no médico, e continuar com a doença? Cabe ao indivíduo tomar essa escolha, cabe aos familiares do indivíduo apoiarem essa decisão, não a um burocrata que não tem nenhum tipo de proximidade, empatia ou afeição com o indivíduo em questão. Além disso, nós temos aí um obstáculo ao desenvolvimento científico. O desenvolvimento da ciência, principalmente da medicina, é marcado por lágrimas. Tem um livro muito bom chamado Assustadora História da Medicina, que mostra o desenvolvimento da medicina passou por períodos horríveis ali, por eventos horríveis. Mas a ciência se desenvolve assim. Se algum burocrata, dizendo que ele quer evitar todo tipo de mal, te dá 100% de segurança, o cara tá se achando Deus, né? Só Deus pode garantir alguma coisa, um burocrata não. Agora, no momento em que ele fala isso, ele está atravancando o processo científico. Nós vamos paralisar o desenvolvimento biomédico por causa desses burocratas que querem te prometer 100% de segurança e tudo que eles te dão é politicagem. Vou dar um exemplo. Tem a cortisona. Como é que a cortisona surgiu? A cortisona surgiu porque havia rumores de que os pilotos militares alemães na Segunda Guerra Mundial estavam injetando um dos princípios ativos neles mesmos. Aí os americanos foram ver o que estava acontecendo e desenvolveram a cortisona. Ou seja, a cortisona é uma dos vários, inúmeros episódios de uma descoberta científica que aconteceu por acaso. Aconteceu porque os alemães estavam injetando um treco neles mesmos. Eles estavam se autotestando. Eles estavam trabalhando de graça como cobaias para o resto da humanidade, nesse sentido. Se nós atravancarmos, se nós controlarmos, o processo científico, que sempre se dá dessa forma espontânea, vai ser impedido. Vai ser inibido. E não é assim que se faz ciência. Toda vez que alguém tenta controlar a ciência, ela para. Tem outro livro muito bom, que se chama Ciência numa Sociedade Livre, do Feyerabend. E lá ele explica exatamente isso. Quando você acha que apenas uma elite científica consolidada pode fazer ciência, quando você acha que o critério para validar alguma coisa cientificamente, ou de forma até mais crítica, medicamente, nós temos uma burocratização do processo científico. Ele deixa de ser técnico e passa a ser político. Deixa de ser o QI, quociente intelectual, e passa a ser o QI, quem indica. Isso Feyerabend trata no livro dele. Logo, quando a segurança de um medicamento é estabelecida não por um cientista concorrendo no mercado, mas por um burocrata que impõe a sua decisão pela força, nós não temos um desenvolvimento desta nobre ciência que é a farmacologia, a segurança dos medicamentos. O que vai acontecer com a sociedade, então? E a prudência? A prudência, ela já assume que você vai errar. Porque se você não assume que você vai errar, você não é prudente. Santo Inácio dizia, a prudência tem dois olhos. Um olho vê o que você deve fazer. O outro olho vê o resultado daquilo que você fez e vai se readaptando. Nunca é um engessamento burocrático, um estamento. O Estado não é Deus. Isso é prudência. Logo, estabelecer qualquer critério para proibição de um medicamento que não seja um critério científico, mas um critério político. E se não é de mercado, não é científico, e sim político, nós estamos atravancando a prudência, estamos atravancando a ciência,
Aí sempre vem aqueles otários e falam, não, mas no Brasil isso é importante porque o povo brasileiro não é educado, não é bem instruído, nós não somos dinamarqueses, nós não somos suíços. Aí tem que bater num cara que fala isso. Por acaso, agora pensa, seja sincero comigo, por acaso você vai à escola e aprende a ser prudente na hora de escolher um medicamento, na hora de consultar um médico, a não cair em picareta, a não cair em medicina alternativa, homeopatia? Algum professor já te ensinou isso na escola? Não. O que você vai aprender na escola é báscara, um negócio que você não vai usar pra nada. O que você vai aprender na escola é decoreba. A escola apenas vai te roubar a oportunidade de ter uma experiência no mundo real que essa sim te daria prudência. Então não vem com o argumento da escola. Outra coisa. Imagina agora que nós não temos Anvisa. Imagina um livre mercado mesmo. Vocês realmente acham que as pessoas iriam sair por aí tomando remédios de tarja preta que elas não deveriam tomar? Eu duvido que isso aconteceria. Porque por mais chucro, por mais bronco que o sujeito fosse, ele teria que pagar por isso. E provavelmente o preço dos medicamentos seria barateado com uma parceria com seguradoras de saúde. Isso já existe, mesmo sem o livre mercado. Você vai na farmácia e o cara pergunta, você tem seguro-saúde Bradesco? Te dá um desconto. Isso provavelmente no livre mercado seria muito mais dinâmico, muito mais profundo. Você ia fazer um seguro-saúde para ter desconto em medicamento. Se você comprar um medicamento que você não deve tomar, você vai perder benefícios do seguro. Logo, é muito mais barato, seria muito mais barato para qualquer pessoa consultar um especialista, não um burocrata, mas um médico, que te diria se você pode ou não tomar o medicamento. E se você realmente achar que você está doente, precisa daquele remédio, dane-se o seguro, você vai lá e toma o remédio. Porque cada caso é um caso. E não tem como controlar, e nem é para controlar, é só isso. Pronto. Agora, como é que pode o governo achar que você não tem capacidade para decidir se pode ou não consultar um especialista X ou tomar um medicamento Y, mas te dá o, abra mil aspas, direito de votar? Quer dizer, o filho da mãe não pode tomar um remédio, mas ele pode escolher um sujeito para ficar 4 anos regulando a minha vida? Nós estamos todos doentes e loucos. Nós não temos mais a liberdade de tomar decisões que vão nos afetar unicamente. Não temos mais responsabilidade individual, mas o governo permite que um cara que more em Roraima decida a minha vida por 4 anos. Para escolher políticas macroeconômicas, o analfabeto lá tem capacidade. Os democratas acham isso. Mas para tomar um remedinho, não. É uma incoerência que só pode surgir depois de anos de doutrinação estatal. Não dá. Bom, é isso. Eu vou deixar os links na descrição para que vocês escrevam e-mails para a diretoria da Anvisa e pressionem, botem medo neles até eles liberarem essa porcaria desse medicamento. Um abraço. Cadê o X? Ah, tá aqui.